E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos começar aqui uma nova série aqui no canal sobre os filmes em animação da DC. E vamos começar justamente pelo primeiro deles, Batman: A Máscara do Fantasma, que faz parte do universo da série animada feita pelo Bruce Timm. Aliás, já falando sobre ele, né, o criador de tudo, o Bruce Timm ele trabalhou desde cedo com animações como Flash Gordon, He-Man e She-Ra, e em 89 ele foi trabalhar com a Warner na animação do Tiny Toons. E em setembro de 92 ele iniciou o Batman, a série animada, né, que foi bastante influenciada pelos filmes do Batman de 89 e Batman: O Retorno, também do ano de 92. Outra inspiração foi o desenho do Superman dos estúdios Flash, lá de 41, que por acaso também eu já fiz vídeo aqui no canal. E aproveitar e fazer o pedido semanal, né? Caso queiram virar membro do canal, eu agradeço demais. Olhem aqui as recompensas, podem até sugerir coisas novas também, que eu sempre converso com a nossa equipe criativa do canal e vejo as possibilidades. Mas quem puder, ajuda e dá uma força pra gente. Voltando aqui, como a série animada estava fazendo muito sucesso, a Warner decidiu fazer um filme em forma de animação que viria a ser o primeiro filme animado da DC. A Warner decidiu chamar o Alan Burnett, que já tinha trabalhado com o desenho dos Super Amigos, né, que já tinha essa experiência, para escrever o roteiro dessa animação. E aqui tinha dois objetivos: ser o ano 1 desse Batman da série animada, porque o desenho não mostra o começo de carreira, né? E também tinha o objetivo de fazer uma história de amor para o Bruce, né? Pois não tinha acontecido isso justamente no desenho. E antes que eu esqueça, eles também não queriam usar muito da galeria de vilões do Batman, apesar até do Coringa participar bastante dessa animação. Já adiantando, também saiu uma revista que conta exatamente os mesmos eventos da animação. Essa revista saiu em 94, um ano depois do filme. E só para deixar claro para quem não conhece, essa revista não tem nada de novo em relação à animação. É só uma outra mídia, né? Caso você não queira assistir, você pode ler essa história também. Eu acredito que muitos de vocês já assistiram essa animação, talvez não lembrem de todos os acontecimentos, então eu vou resumir aqui pra você. Então já aviso, tem spoilers de tudo, então tem até um mistério aqui, eu vou falar aqui. Então caso você não assistiu, queira parar, assistir, depois voltar aqui, vai ser bem-vindo também. A história começa com o Batman parando um grupo de bandidos, né, que estão fabricando notas falsas em um cassino. O chefe dessa gangue até consegue fugir para o estacionamento, mas é parado por uma pessoa vestindo uma roupa preta e cinza e tem uma fumaça em torno do seu corpo. Além disso, parece que tem aqui uma máscara meio dos ninjas do Mortal Kombat, não sei se vocês concordam com isso. E até depois, em entrevista, o Alan Burnett queria que esse personagem lembrasse o fantasma do Natal Futuro. Eu não sei se vocês já consumiram essa história. Então aqui o fantasma, né, como ficou conhecido, apesar de no filme não falar em nenhum momento esse nome, acaba fazendo o bandido bater o carro e morrer. O vereador de Gotham, chamado Arthur Reeves, ele quer colocar a culpa desse assassinato no Batman, né, afirmando que o Batman é instável, perigoso, e pede o apoio popular e também da imprensa quanto a isso. O Gordon já se manifesta falando que é contra isso, e vamos ver o desenrolar dessa história. Depois disso, vemos alguns flashbacks do Bruce antes de se tornar o Batman. Ele está até visitando ali no cemitério o túmulo dos seus pais, e ele conhece uma mulher chamada Andrea Beaumont, não sei falar francês, mas vou usar essa pronúncia aqui, que ela estava no túmulo ao lado, né, o túmulo justamente da mãe dela. Pouco tempo depois, eles começam a namorar e vemos também aqui o primeiro dia do Batman como vigilante, ainda sem a roupa de morcego. Ele usava justamente uma roupa comum e um capuz e vai atrás de alguns bandidos e até consegue prender eles com dificuldade. E até conversando com o Alfred depois, ele fala que a única coisa errada na atuação dele é que os bandidos não estavam sentindo medo dele, então ele teria que consertar isso depois. De volta ao presente, o fantasma ataca novamente em um cemitério, depois até o Batman vai investigar ali o local e ele encontra justamente a Andrea, né, que tinha voltado para Gotham depois de um longo tempo. Depois disso o Batman sai correndo, mas como ele estava parado em frente ao túmulo dos seus pais, a Andrea acaba conectando as coisas e reconhece ele como Bruce. E antes que eu esqueça, agora aqui no presente a Andrea namora o Arthur, né, aquele vereador de Gotham que eu falei antes. Depois disso é mostrado mais um flashback do namoro do Bruce e da Andrea lá no passado. Aí ele conhece até o Carl, né, que é o pai da Andrea, que gosta bastante do Bruce. Depois disso, andando pela rua, o Bruce e a Andrea presenciam um assalto. Até o Bruce quase para os bandidos, mas ele depois finge perder para não dar muito na cara, né, que vai que desconfiam que ele é
novo vigilante de Gotham, só que ele no final até se machuca um pouco. Depois disso ele fica em dúvida, né, se ele vai continuar com essa vida de vigilante, porque agora ele teria uma mulher em casa esperando por ele não queria ficar em perigo, então deixar ela passar perigo também, mas ele também queria cumprir a promessa que ele fez a seus pais, que é parar com os crimes da cidade. No fim, a Andrea aparece e convence que eles dois devem ficar juntos. Então ele a pede em casamento e estava indo tudo muito bem, só que no outro dia o Bruce recebe um bilhete da Andrea, né, dizendo que ela saiu da cidade juntamente com o pai, que ela era muito jovem para casar e tal. E esse é o típico bilhete que todo mundo sabe que é falso, né, mas o maior detetive do mundo, que não era ainda aqui, né, caiu nessa. A partir daí, o Bruce decide focar inteiramente no combate ao crime, até ele fechou seu coração de vez, e ele faz o traje de Batman, né, porque ele escolhe justamente o morcego, porque em um desses passeios que ele fez com a Andrea, vários morcegos saíram de uma fenda e ela ficou bem assustada. E é justamente esse o seu objetivo desde o início. E foi dessa fenda, né, que é na mansão Wayne, que ele vai lá dar uma explorada e daí que ele faz e constrói a Batcaverna. Depois disso, voltamos mais uma vez ao presente. O Batman tinha ido confrontar a Andrea, acusando o Cal, o pai dela, né, de estar sendo o assassino, o fantasma aqui, e ela está acobertando ele. Só que a Andrea sabe, né, que o Bruce é o Batman, até rebate dizendo que o único controlado pelos pais é ele, não ela. Depois desse tapa na cara aqui, né, o Batman vai embora e mais tarde nessa noite o antigo mafioso que estava na lista do fantasma estava até com medo de ser morto, então ele pede ajuda ao Coringa, né, para matar o Batman, né, porque como eu falei, todo mundo achava que era o Batman que estava sendo responsável. Depois ficamos sabendo que o Coringa matou esse mafioso e o usou como isca para verificar se o Batman é ou não o assassino. Ou seja, nesse universo aqui, o verdadeiro detetive era o Coringa nesse começo. E após esse plano do Coringa dar certo, né, verificando que o Batman não é assassino e sim um fantasma, então o fantasma foge, mas é perseguido também pelo Batman, só que ele usa sua fumaça para desaparecer. Só que a polícia de Gotham, né, sempre atrasada, chega e encurrala somente o Batman. Melhor que nessas cenas aqui mostra que o Bruce pula de alturas enormes aqui dos prédios e não acontece nada com ele. Ele é quase pego, mas a Andrea acaba salvando ele no final. E no fim ela conta o porquê fugiu daquela vez no passado, né? Ela diz que seu pai estava devendo dinheiro para alguns mafiosos, que são justamente os alvos do fantasma aqui no presente, e até um desses mafiosos, na verdade um capanga de um deles, que estava até fumando um cigarro e até joga justamente esse cigarro em direção ao Bruce, é provado que depois ele é o Coringa antes de ser o Coringa, mostrando aqui que eles até se basearam um pouquinho nessa história do Coringa ser um mafioso no filme do Batman de 89. Só que o pai da Andrea até tem um dinheiro, mas ele não conseguia pagar os mafiosos a tempo, aí ele pede justamente para a filha fugir com ele para a Europa. Ela até reluta porque agora ela é noiva do Bruce, né? Engraçado que eles podiam resolver esse problema em 2 segundos. É só justamente a Andrea explicar a situação pro Bruce. Ele é um bilionário, podia pagar a dívida e beleza, né? Só que para ter o drama, a Andrea e seu pai acabam fugindo para a Europa, o pai dela acaba ficando cada vez mais rico, mas em um certo momento os bandidos acham eles e o ameaçavam com juros agora nessa dívida, então tinha que pagar mesmo. E como eu falei, né, o Batman desconfia que o fantasma é o pai da Andrea, ele fala que precisa detê-lo e tudo mais, só que a Andrea fala, ó, nessa altura do campeonato, todos os mafiosos que estavam ameaçando meu pai já estão mortos, então o Bruce não precisaria mais se preocupar com isso. E agora até eles dois agora no presente poderiam ficar juntos. E o Bruce fica com o mesmo dilema lá do início da sua carreira, né? Se ele ia continuar como Batman, agora ele está bem mais estabelecido aqui, ou se ele realmente abandonaria tudo para ficar com o seu amor, né? Só que ele vê que muita coisa mudou e Gotham precisa do Batman. E é então que, vendo algumas fotos antigas, né, dos mafiosos com o pai da Andrea, o Bruce descobre que um dos bandidos era o Coringa, e depois disso corta a cena, né, para o Coringa indo confrontar o Arthur, né, o namorado da Andrea que está levando o Guy aqui, que ele também era um bandido no passado, e no final o Coringa usa o gás do riso no vereador, que é internado por não conseguir parar de rir. Na verdade foi o seguinte, o Arthur ajudou o Cal e a Andrea a sair do país, e depois o Arthur precisou de dinheiro, né, para se eleger na campanha. Só que o Cal recusou, então o Arthur entregou a localização deles para os mafiosos. Então a história fica toda conectada aqui. E depois mostra outro flashback da Andrea lembrando que na Europa, quando ela estava chegando na sua casa, justamente o mafioso, antes de virar o Coringa, atende a porta, né, e sai normalmente, e vemos que aqui ele matou o pai da Andrea. E no final o Coringa já tinha conectado tudo, né? Como ele era o único que sabia que matou o Cal, né? A única pessoa possível que queria essa vingança
era a filha dele, a Andrea, e aí que ele descobriu que ela era o fantasma. Aí depois começa uma luta do Coringa com o fantasma, o Batman chega e consegue até salvar a Andrea, e depois ele a indaga do porquê dessa vingança, e até ela rebate sabiamente: se alguém entendesse sobre vingança, era você, Bruce, né? E então depois ele pede, né, que a Andrea fuja, e ela usa a fumaça dela para desaparecer. Depois disso, o Batman tem uma luta final com o Coringa, né? Até aquela luta que não vai levar a lugar nenhum, porque a gente sabe que nenhum dos dois pode morrer, né? Só que nesse final, a Andrea acaba voltando e leva o Coringa com ela, prometendo que vai acabar com tudo naquela noite. Não dá pra saber ainda o que aconteceu, né, com a Andrea e o Coringa, como é que ele conseguiu ficar vivo depois disso. Mas já já eu vou contar isso pra vocês. E no final da animação mostra que a Andrea saiu de Gotham, né, no navio lá, até um cara se aproxima dela, né, só que ela fala lá que se sente sozinha. Dá até pra entender que ela agora desistiu da vingança pelo Bruce, não sei, ficou toda essa sensação na época quando a gente assistiu, né. E é assim que termina o primeiro filme animado da DC, né, que chegou chutando as portas aqui. Eu considero uma história muito boa até pros padrões atuais. Muitos até o consideram o melhor filme do Batman, né, ganhando até dos filmes live action. Eu já acho um pouco de exagero, mas cada um tem sua opinião aqui. Mas vamos falar um pouquinho das curiosidades sobre esse filme, né, tem muita coisa legal. Primeiro que no jogo Batman Arkham Origins é possível encontrar 2 cartões postais da Andrea falando para o Bruce, né, que estava à procura do seu pai na Europa, mas não tinha conseguido achar ainda. Será que nesse universo de jogos também ele foi morto pelo Coringa? Fica a dúvida aqui. Um outro detalhe é que esse filme era para ter algumas sequências, né? Já já eu vou falar das que aconteceram. Sobre as que não saíram do papel, uma delas teria uma história que seria após os eventos do desenho As Aventuras de Batman e Robin, e agora que a Andrea voltaria para Gotham para caçar o Máscara Negra. Enquanto isso teria o Capuz Vermelho como um vilão em Gotham aqui, e depois no final ia revelar que esse vilão seria a Vitória, a mãe da Andrea, que tinha sido dada como morta. E é até aquele velho clichê do universo DC, né? Se uma pessoa é perturbada, provavelmente a família toda vai ser também. Pra quem leu o Batman Ano 2, tem um vilão chamado o Ceifador, que até é meio claro que tiraram o visual do fantasma baseado no Ceifador. E até uma parte do plot lá do Ano 2 é um pouco parecido, no sentido que o Batman se apaixona por uma mulher e acredita que o pai dela é o Ceifador. E naquela época as animações tinham seu próprio Oscar, né, chamado Prêmio N, e a Máscara do Fantasma foi nomeada, mas perdeu, totalmente justificável, que ele estava concorrendo contra o Rei Leão. E esse filme foi feito por adultos, né, mas o público-alvo são crianças. Então eles tentaram de toda forma minimizar a violência, até as cenas com sangue aqui. Só que bem depois, em 2010, a DC chutou o balde, né? A partir de então as animações ficaram bem violentas. Eu acho que foi a partir justamente, né, da Batman sob o capuz, né? Justamente a animação com o capuz vermelho. E assim, os produtores eles se preocupavam bastante com a qualidade e com a história, né? Mas a Warner só queria saber de vender bonequinhos. Assim como o caso mais recente que vazou o vilão do filme do Flash nos Funkos, aqui eles vazaram a Andrea sendo fantasma muito antes, né? Que bom que esse spoiler não deve ter chegado aqui no Brasil. E eu acho isso até uma mancada, porque grande parte da história, assim, a parte legal mesmo, que eu acho pelo menos, é o mistério envolvendo quem é o assassino. Ah, outra coisa, esse filme cometeu o mesmo erro lá de Batman Retorno, porque lá o Batman foi acusado de assassinato pelo Pinguim e pela Mulher Gato, né? Mas o público e a mídia não teve uma explicação no final que ele não fez isso. E aqui acontece a mesma coisa, né? Ninguém, além do Batman e o Coringa, viu que o verdadeiro vilão foi o fantasma. E é tanto que no final da história eles colocam lá o bate-sinal pedindo ajuda a um homem-morcego aqui, sendo que ele deveria ainda estar sendo procurado pela polícia. Uma outra curiosidade é que esse filme era para ter saído direto para a TV, mas do dia para a noite a Warner quis colocar nos cinemas. Até a gente sabe que o formato da tela da TV é diferente dos cinemas, foi toda uma correria aqui, e até com um acesso limitado, porque eles colocaram esse filme para sair no dia do Natal com nenhum gasto com marketing. Então não deu outra, o filme foi bem ruim nas bilheterias, e isso surpreendeu a Warner, não sei como, né, assim, sem nem mover um dedo ela queria ganhar muito dinheiro, mas depois disso a Máscara do Fantasma fez um sucesso retroativo, né, justamente pelas reviews positivas e pelo boca a boca na TV. Especula-se até que por conta desse fracasso desse filme nas bilheterias é porque nenhum outro filme animado saiu nos cinemas, né, tirando o Cavaleiro das Trevas, que teve 2 partes, e A Piada Mortal, que esse último eu consegui ver no cinema.
E tem um detalhe que se eu não pesquisasse eu não saberia, né? Porque essa animação foi baseada no filme Cidadão Kane. Como eu nunca assisti o filme, não me xingue, né? Eu nunca saberia dizer essa informação sozinho. Outra curiosidade que foi revelada é que o escritor dessa animação, o Paul Dini, ele foi espancado por ladrões mesmo na época que o filme estava acontecendo, né? Ele até precisou passar por cirurgia. Quando retornou, muitas das cenas mais pesadas aqui foram escritas por ele, porque até esse Coringa aqui do filme é um pouco mais perigoso e mortal que o do desenho, né? Também tem a cena lá no cemitério que o Bruce pedindo, chorando, né? Para que os pais deixassem ele ser feliz e tal, uma coisa bem tocante. É que já não está doendo tanto. E vocês podem entender isso, não podem? Ouçam, eu posso dar dinheiro para a cidade, eu posso contratar mais policiais. Deixem que outro corra o risco, é diferente agora. E até muitos falam, né, que aquele caso onde a vida real deu uma experiência para o Paul Dini aplicar isso na vida profissional, né? Eu que não quero ter essa experiência, né, de ser espancado e tudo mais. Mas a pergunta que não quer calar, né? O que aconteceu depois daqui com a Andrea e até com o vereador Arthur? Ele conseguiu sobreviver ao gás do Coringa? E eu acho até que vocês sabem, né? Mas existem algumas revistas que contam outras histórias dessa série animada do Batman. É tanto que elas voltaram, até se foi no ano passado ou retrasado, a continuar essas histórias aqui. E na revista Batman e Robin Adventures anual número 1 de 96 mostrou o que aconteceu com a Andrea e o Coringa quando eles fugiram no final da animação. Eles acabaram indo para os esgotos, ela estava prestes a matar o Coringa, mas a bomba explode lá que o Coringa tinha colocado e ele conseguiu fugir, né? Então depois disso a Andrea vai embora da cidade, como a gente contou, e mesmo com o Coringa vivo ela fala que sua vingança ali já está completa mesmo. E aí a história continua e 3 anos depois a Andrea decide voltar para Gotham, ela salva o Bruce de um atirador de elite que ia matar ele na entrada de uma festa, ela até entra na festa, puxa o Bruce para dançar, mas do nada ela joga uma bomba de fumaça, os dois fogem ali, entram em uma limusine, é uma história muito louca aqui. E aí do nada ela muda o corpo e na verdade ele não era Andrea, era uma outra vilã chamada Kitsune, que era uma metamorfa. Eles lutam até que a verdadeira Andrea com a roupa de fantasma aparece e a Kitsune foge. Após isso, a Andrea e o Bruce vão para a mansão Wayne para dar uma conversada. Depois disso, o Bruce conta que logo após a Andrea ter sumido, ele foi lá ver o Arthur, né, para saber se ele tinha notícias dela. O Arthur tinha se recuperado do gás do riso do Coringa e ele só fala que nunca mais quer ver a Andrea novamente. Ela até conta que depois que soube que o Arthur fez, né, com o pai dela, também não quer mais ver ele não. Então a Andrea disse que nesses 3 anos virou uma assassina de aluguel e ela fez alguns roubos, né, para sobreviver e um dia a contrataram justamente para matar o Bruce. Então ela decidiu voltar para Gotham para avisá-lo. E nesse momento a mansão Wayne é invadida por vários bandidos, eles sequestram a Andrea, o Bruce até consegue fugir e percebe que ele não era o alvo e sim o seu grande amor aqui. Ele até lembra que a Andrea falou mais cedo que o seu chefe tinha uma risada meio estranha no telefone, então o Batman até desconfia do Coringa, mas o Coringa estava preso em Arkham. Então ficamos sabendo que a pessoa por trás disso tudo era o Arthur, né, que por conta do gás do riso, ele meio que virou o rosto parecido com o do Coringa aqui. E o Batman até consegue descobrir isso, salva a Andrea no local, tem uma luta lá no final com o Arthur e seus capangas, e no final o Arthur cai do prédio, né, com a Andrea lá vestida de fantasma, e quando o Batman confere, só apareceu o Arthur morto no chão e a roupa de fantasma vazia. Depois disso ficamos sabendo que a Andrea sobreviveu e decide mais uma vez fugir de Gotham. Depois disso a Andrea volta a aparecer como fantasma lá em Batman Adventures lá de 2003, das edições 5 a 8, né, que ela é contratada por alguns bandidos de Gotham, mas ela quase não interage aqui com o Batman. Eles até lutam na edição número 8, ela diz que tem uma razão para ela estar fazendo aquilo, mas não consegue explicar no momento. E pelo visto nem depois, né, porque ela não volta a aparecer nas próximas edições. A próxima aparição da Andrea, eu acho que vocês vão reconhecer que foi justamente no último episódio da 2ª temporada da Liga da Justiça Sem Limites, né? No episódio chamado O Epílogo. É aquele episódio que se passa no futuro e até aparece o Terry McGinnis, né, o Batman do futuro aqui, que vai conversar com a Amanda Waller e até ela conta a origem dele, né? A Amanda conta até que ele é um clone do Batman, né? Pois a Amanda acreditava que sempre deveria assistir um Batman. Aí ela pegou até uma amostra de DNA do Bruce, ela conheceu um casal de Gotham, né, com perfil psicológico semelhantes aos pais do Bruce. Aí depois disso a Amanda Waller mandou um médico aplicar a injeção no pai do Terry, modificando o DNA dele, né, do seu material reprodutivo, e deixou igual até ao do Thomas Wayne.
Um ano depois, o Terry nasceu, né, mas faltava um outro elemento ainda, que é criar a tragédia da morte dos pais. E para isso, Amanda Waller contrata justamente a Andrea como fantasma para fazer o serviço, mas na hora ela não consegue e desiste de assassinar os pais do Terry. E para fechar todas as aparições do fantasma, a Andrea aparece aqui pela última vez no universo do Batman do Futuro, na revista aqui no número 25 a 31 de 2014. Ela estava atrás de matar o Jake Chill, isso mesmo, o neto do assassino dos pais do Batman, né, o Joe Chill. E como tudo é clichê nessas histórias, o Jake matou o pai do Terry McGinnis, né? E após isso, o Jake decidiu até se tornar um anti-herói e assumiu o manto de vigilante. A Andrea que reaparece nessa história como fantasma para matar o Jake, né, pelo que fez, mas até o Batman do futuro aparece e a espanta. Depois disso ela até vai ver o Bruce, né, mostra até que eles ainda se gostam, mas ela decide fazer o papel que o Batman nunca fez, que é executar os vilões. E nesse futuro a Andrea adiciona a toxina do medo, né, porque ela já tá velhinha, né, tem que ter alguma coisa porque ela não tem mais a mesma agilidade de antes. E a missão da Andrea era justamente matar o Jake Chill, né? Porque se o Terry descobrisse quem foi o responsável pela morte do pai, aí talvez o novo Batman poderia cometer um assassinato. E no final a Andrea falha na sua missão, mas o Jake acaba sendo morto e vemos aqui que a Andrea ainda trabalha para Amanda Waller, né? Assim como no desenho da Liga. Bom pessoal, então é isso, eu quis contar um pouquinho dessa animação da DC e sobre esse personagem do fantasma que a gente nunca mais viu assim no mainstream, né? Então, caso vocês tivessem ficado curiosos por que aconteceu com a Andrea, então tá aí todas as aparições e eu espero que você tenha gostado. Então se gostou já deixa o like, deixa seu comentário, o que você achou na animação da época, né? Coisa bem nostálgica. Se quer ver mais animações, coloca até as próximas que vocês querem ver também. Vira membro se puder, né? Para fortalecer o canal. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!